Bom dia, gente. Vamos acordar? Gente, por favor, meus caros alunos, não saiam de casa. Vamos evitar que você seja mais uma vítima dessa pandemia causada por esse vírus horrível chamado de coronavírus. Não vamos deixar que vocês sejam mais uma vítima. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17, corpo vegetal. Então, todos os organismos têm corpo, os animais, os seres humanos. E por que com as plantas seria diferente? Então, as plantas elas têm células e elas têm seus sistemas de tecidos que fazem o transporte, que fazem a condução das suas substâncias, que faz a sustentação, que lhe dão proteção, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Quais assuntos nós vamos abordar nessa aula de hoje? Vamos falar sobre célula vegetal e sobre os sistemas de tecidos das plantas, sistema de revestimento, sistema fundamental, sistema vascular e tecidos meristemáticos. Eu estou enviando para vocês o link de um vídeo que eu quero que vocês assistam ao final dessa aula de hoje. A célula vegetal é uma célula semelhante às células animais, mas elas têm características muito típicas, principalmente o que? Aparelho celular, a presença de vacúolos, né? Aparelho celular, tá? Aparelho celular, a presença de vacúolos, aqui a parede celular, a presença de vacúolos é uma coisa também importante, e os plastídeos. E a gente tem como principal aqui os cloroplastos. Então, a parede celular, que é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, na setinha aqui, né? Que eu vou estar marcando aqui, ó, de vermelhinho, mais forte. Então, a parede celular, ela envolve externamente a membrana plasmática. Então, a célula vegetal, além da membrana plasmática, ela também tem uma parede celular. Então, faz ela ficar mais rígida e aí faz ela ficar mais forte e difícil de ser rompida. Então, ela vai prevenir a ruptura da membrana plasmática e vai também trabalhar na proteção dessa planta para evitar a entrada de patógenos nela. Nós temos também os vacúolos. Então, os vacúolos vão estar dentro dessas células aqui, que eu vou estar circulando aqui para vocês verem. O vacúolo, ele é constituído basicamente de água, substâncias inorgânicas, os açúcares, os ácidos orgânicos, e o pH dentro dele é ácido. Principais funções desses vacúolos é que eles vão participar de vários processos metabólicos celulares. Além disso, eles vão evitar que haja o rompimento da célula, porque compostos orgânicos vão ficar guardados e a água vai ficar guardada dentro desse vacúolo. Então, ele mantém o pH da célula, eles vão ser responsáveis pela autofagia, que é a morte da própria célula, caso isso aconteça, né? A própria destruição de elementos que vão entrar, que vão oferecer risco. E pode ser um sítio também do acúmulo de pigmentos. Pode acumular toxinas e outras substâncias. Então, o vacúolo é uma organela bastante importante. Além disso, dentro das células vegetais, nós temos os plastídeos. Desde plastídeos que têm cor a plastídeos que não têm cor. Então, a gente tem como principal plastídeo aqui o cloroplasto, que é responsável, tá ele aqui, ó, cloroplasto, que faz o que? A fotossíntese. Nós temos aí os cromoplastos, que possuem pigmento, como o cloroplasto, e os leucoplastos, que são plastídeos que não têm cor. E eles servem geralmente para guardar substâncias dentro dele. E aí, saindo de célula, nós vamos falar desses sistemas de tecido. Então, o sistema de revestimento, o sistema fundamental e o vascular. Então, o sistema de revestimento, está aqui ilustrado nessa setinha aqui, o tecido de revestimento, ele vai oferecer o quê? Proteção. Os tecidos vasculares, eles vão permitir a condução.
E os tecidos fundamentais, que a gente vai ver que tem meristemas primários e secundários, eles estão envolvidos na formação dessa planta, desde a fase embrionária até a fase de desenvolvimento desse indivíduo adulto. Qual é esse sistema de revestimento? A gente tem no indivíduo, no embrião, epiderme, depois no indivíduo adulto, a periderme. Mas é a mais externa do corpo, ela vai ficar no órgão até que ele sofra o crescimento secundário. Então, quando ele tiver o crescimento secundário, a gente vai ter a formação da periderme. E geralmente ele vai apresentar uma camada de célula apenas. Nessa imagem, a gente vê a cutícula, essa parte mais espessa, tá vendo? Essa parte mais espessa aqui, ó, é a cutícula. Depois, logo abaixo, a gente tem a epiderme. E aqui, o que a gente vai ver daqui a pouco, que é o parênquima, né? Então, essa epiderme, ela serve como a nossa pele para ajudar na proteção. Em cima dela, eu tenho uma cutícula, que é rica em lignina e ceras, que vai impedir que a água penetre para dentro da folha. Então, que funções eu tenho dessa epiderme? Proteção mecânica é uma. Evitar a perda de água das partes aéreas, porque tem a cutícula serosa. Fazer trocas gasosas através dos estômatos, que são estruturas que nós vamos ver na imagem logo a seguir. E armazenar os metabólitos. Que tipos de células eu tenho? Células epidérmicas, estômatos e tricomas. Também veremos nesses slides a seguir. Aqui são alguns anexos que a gente encontra na epiderme. A cutícula, que ela vai proteger para evitar a transpiração. Os estômatos, que vão permitir as trocas de gases. As papilas, que vão secretar substâncias, né? E vão dar, tipo, aspectos aveludados das rosas. E os hidratóides, que trabalham com a sudação ou glutação, que vão eliminar água e sais minerais. Essas estruturas, elas não são encontradas em todas as plantas, com exceção dos estômatos e cutículas, que são encontrados em todos os vegetais. Então, aqui um exemplo mostrando as células estomáticas e as células guarda, né? Aqui um outro exemplo mostrando um outro anexo epidérmico, que são os pelos, tá vendo? Que vocês estão vendo aqui no interior aqui são os óleos essenciais. Então, muitas dessas plantas, quando é tocado, ela vai liberar, como é o exemplo da urtiga, vai liberar uma substância urticante na pele. Aí temos o sistema fundamental. Esse sistema fundamental ele é composto por tecidos que desempenham um papel de preenchimento, armazenamento e sustentação. São os principais tecidos desse sistema: colênquima, parênquima e esclerênquima. Então, o colênquima é um tecido do sistema fundamental que ele apresenta células vivas desde a maturidade. Ao ser observado no microscópio, ele vai ter uma coloração branca e brilhante. Tem um espessamento regular e as suas características podem ser usadas para classificar esse tecido. O parênquima, a gente tem esse parênquima como tecido fundamental e ele possui paredes primárias delgadas e vacúolos bastante desenvolvidos. Geralmente ele é isodiamétrico, então ele tem um diâmetro bem regular e é um tecido que pode ser classificado como preenchimento, clorofiliano e de reserva. Porque eu posso ter um parênquima só para preencher o tecido, eu posso ter um parênquima que faz fotossíntese e eu posso ter um parênquima que vai guardar reservas, como o que tem nas sementes. Então, aqui um exemplo de parênquima de reserva, uma semente que tem aí seus grãos de amidos. Tudo roxinho aqui são grãos de amido. Todos esses aqui roxinhos assim, ó, são grãos de amido. Além disso, eu tenho o colênquima. Então, aqui mostrando aqui o colênquima, como ele é bem diferente do parênquima, tá vendo? O parênquima, ele tem tamanhos maiores e a gente tem aqui a espessura das paredes celulares aqui do colênquima, que são bem maiores do que no caso do parênquima. Temos também como tecido fundamental o esclerênquima,
Então, a esclerênquima ela vai garantir resistência ao corpo vegetal e elas apresentam paredes secundárias bem espessadas, que podem ser ou não lignificadas. Temos dois tipos celulares importantes no esclerênquima, as fibras e as esclereídes. Então, esse espessamento no colênquima é regular e no caso do esclerênquima não é regular. Então, aqui um exemplo, numa polpa de pera, de um esclereídeo, uma célula do esclerênquima. Aqui para vocês compararem e visualizarem os três tecidos e observarem que o A, que é o parênquima, o B é o colênquima e o C é o esclerênquima. Observe que o colênquima ele tem uma parede bem espessa e o esclerênquima ele é assimétrico o tamanho. E o parênquima ele pode ter ou não preenchimento. Por último, aqui o sistema vascular. Então, todas as plantas elas possuem um sistema de transporte. Então, esse sistema de transporte, chamado de transporte vascular, aqui na figura vocês estão observando, é justamente isso. Foi pegado um corte e foi verificado o xilema e floema dessa planta aqui como feixes, tá vendo? Então, feixes que vão conduzir e transportar substâncias importantes. Então, o floema ele vai garantir o transporte de materiais orgânicos e inorgânicos. Tem como células principais as células crivadas, elementos de tubo crivados, e células parenquimáticas, fibras e esclereídes. O floema primário origina-se do procâmbio e o secundário é gerado a partir do câmbio. Então, muitas vezes são especializadas como as companheiras e albuminosas. Aqui um exemplo do elemento tubo crivado e a sua célula companheira. Então, aqui é um corte longitudinal do caule. O xilema é um sistema vascular que destaca-se por sua capacidade de conduzir água e solutos para todas as partes da célula e garantir a sua sustentação e o armazenamento de algumas substâncias. Então, é considerado bastante complexo por elementos condutores como as traqueídes e os elementos de vaso, células parenquimáticas e fibras. O xilema primário é formado a partir do procâmbio, enquanto o secundário é formado a partir do câmbio. Então, aqui mostrando um corte longitudinal de um caule de uma planta, onde a gente observa aí mostrando tanto as traqueídes, que está mostrado aqui, as traqueídes, e mostrando aqui os elementos de vaso, que são células do tecido. E por último, nossos tecidos meristemáticos, tecidos que são responsáveis pelo crescimento dos vegetais. Então, a gente tem os tecidos que vão ser formados nos tecidos nas plantas adultas. Então, a gente tem os meristemas primários e secundários. O meristema primário ele é denominado também apical, porque ele possui, desde a germinação da semente, ele vai colaborar com a formação da germinação da semente, das regiões caulinar e radicular, ou seja, da caule e da raiz. Contudo, ele também é encontrado ao longo do caule, compondo gemas laterais e dando origem às ramificações e folhas. Classificação desse meristema primário é protoderme, procâmbio e meristema fundamental. O meristema primário, mostrando aqui o crescimento longitudinal da planta, encontrados no ápice do caule, tá vendo? Então, aqui eu ainda vou ter no ápice, na região subapical da raiz do caule e nas gemas laterais eu vou encontrar meristema primário. Os meristemas secundários, também chamados de lateral, são aqueles responsáveis pelo desenvolvimento da espessura, o crescimento, estatura do vegetal. Vai conferir porte arbóreo às gimnospermas e angiospermas, dicotiledôneas e mono. Classificação do meristema secundário, câmbio vascular, tecidos condutores do xilema e floema, felogênio, que vai dar origem às células de preenchimento, reserva e proteção. Aqui mostrando o felogênio, tá vendo? Que produz o suber, e o felodérmio, o tecido vivo. O câmbio, que vão diferenciar depois em xilema e floema.
E aí, gente, eu pedi para vocês, vou pedindo a vocês para vocês responderem as atividades complementares, praticar uma 9, aprofundar uma 7 e responder as atividades das páginas 14 e 15. E até a próxima semana, se Deus quiser e permitir.